Senhoras e senhores, mais uma vez, bom dia. Dando prosseguimento à programação deste segundo dia, temos o privilégio de contar com a palestra A Questão Intergeracional e a Previdência Social, a ser proferida pelo senhor Alessandro Antônio Stefanuto, presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Currículo do palestrante. O doutor Alessandro Stefanuto é graduado em Direito pela Universidade Mackenzie, possui pós-graduação em Gestão de Projetos e especialização em Mediação e Arbitragem pela Fundação Getúlio Vargas, além de ser mestre em Gestão e Sistemas de Seguridade Social pela Universidade de Alcalá, em Madrid, na Espanha. Foi aluno do Colégio Naval, localizado na cidade de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, aspirante da Escola Naval e, logo em seguida, atuou no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Foi técnico da Receita Federal, atuando na área aduaneira e de tributos internos. É procurador autárquico federal junto ao Instituto Nacional do Seguro Social e exerceu suas atividades ainda junto à consultoria jurídica do Ministério da Ciência e Tecnologia. Foi procurador-geral do INSS e atuou como procurador federal da carreira da Procuradoria-Geral Federal. Com a palavra, o palestrante. Bom dia a todos. Eu queria primeiro cumprimentar a todos que estão aqui pela presença e a minha alegria de estar aqui. Estar aqui como presidente do INSS, eu em que pese sou da carreira jurídica da AGU. Estou licenciado para presidir a autarquia. Se vocês me permitirem, como o assunto que eu vou falar é tema da minha pesquisa de dissertação, de mestrado, então, para mim, é muito fácil falar. Eu prefiro falar os números e ver a expressão de cada um, para daí saber os caminhos que eu tomo no que eu preciso e acho que eu devo falar. Bom, o INSS é a maior autarquia do Brasil, é uma autarquia onde você já teve números maiores de servidores, tinha 43 mil servidores, hoje tem 19 mil servidores. O INSS hoje é o maior pagador e distribuidor de renda do Brasil também. Nós pagamos em dia 39 milhões de brasileiros todos os meses, num montante que soma anualmente quase R$1 trilhão. São 940 bilhões de reais que são pagos anualmente nos benefícios previdenciários. Nós temos aproximadamente 60 milhões de segurados e 39 milhões de beneficiários, como eu disse, o que torna o INSS talvez o órgão que tenha mais relação jurídica com toda a população brasileira. A imaginar que mesmo aqueles que não são tão belos conseguem se casar, a gente tem relação jurídica com quase toda a população brasileira, não é? Porque, às vezes, no evento morte, que acaba gerando uma pensão, seja para a esposa ou para o marido, a depender, você também tem relação jurídica com aquela pessoa, com os filhos. Então, o Instituto Nacional do Seguro Social ele tem relação jurídica. Eu sei que aqui não é um evento jurídico, nós vamos entrar na tecnologia. Mas o INSS tem relação jurídica com a maioria dos brasileiros e é uma casa que atende, por mês, mais de 1 milhão de requerimentos. Todos os meses, mais de 1 milhão de brasileiros fazem algum pedido no INSS. 12 milhões ao ano. Todos os meses, e aí falando um pouquinho da nossa aventura na tecnologia, sem ela nós estaríamos mortos, todos os meses nosso aplicativo, o meu INSS, ele tem 70 milhões de acessos. 70 milhões de acessos. Se você descontar os acessos repetidos no mesmo dia, são 60 milhões então, de brasileiros que acessam o serviço. Mais 9 milhões são atendidos pelo canal telefônico. A nossa realidade demonstra que a exclusão digital existe, sim, ela é relevante. E também atendemos em nossas agências 1 milhão de pessoas, 1 milhão e 200, é pouca gente pelos nossos números por mês. Nós temos uma rede de 1.600 mil agências, comportando aí no Brasil todo, só perdemos para as Forças Armadas, o Exército, para o Banco do Brasil e para poucos outros órgãos que têm uma capilaridade maior. Todos os dias essas agências abrem. Hoje, obviamente, o atendimento presencial caiu muito.
né? Nós atendemos em agências 12, 14 milhões de pessoas no mês. Hoje menos, hoje 1 milhão de pessoas, especialmente depois da pandemia. O INSS também tem um acervo de processos que devem ser custodiados por 99 anos. São processos que têm documentos de toda a população brasileira. O INSS, todos os anos, acaba concedendo mais de 7 milhões de benefícios. Obviamente, nem todos são permanentes, são o auxílio-doença, que é com pouco prazo. E o INSS hoje ainda enfrenta problemas de fila, enfrenta outros problemas relativos ao atendimento. Isso é conhecido na sociedade, em que pese eu vim fazer aqui também uma propaganda nossa. Eu estou há 4 meses no cargo, antes eu fui diretor de orçamento, e antes do novo governo eu estava no exterior estudando. A gente tem muitas dificuldades. Mas eu vim falar aqui do que a tecnologia, hoje e o amanhã, facilita e faz com que faça a diferença no nosso atendimento. O INSS, hoje, todo o atendimento dele é digitalizado. É digital, melhor dizendo. Seja o atendimento quando faz o requerimento, seja os processos novos. Nós não temos mais processos de papel. E, como eu disse, 1 milhão de requerimentos todos os meses dão entrada no INSS. O INSS faz aproximadamente 500 mil perícias mês. 500 mil perícias mês, que também devem ser guardadas e custodiadas, baseado na LGPD e outras normas, inclusive do Conselho Federal de Medicina, questões éticas, que também merecem cuidado digital. O INSS, não só isso, mas o INSS, todos os anos, gasta aproximadamente 2 bilhões de reais para funcionar. E o nosso investimento em tecnologia não chega a 600 milhões de reais. Grande parte desse é utilizada com a DataPrev. Bem, trabalhando com esses números em massa, e também se eu estivesse aqui falando como procurador, eu poderia falar dos números da AGU, que são monstruosos, até porque defende o INSS, nós, no nosso órgão, temos uma necessidade muito grande do uso de tecnologia e robôs para tudo. A gente não consegue hoje, com a quantidade de servidores, com a nova dinâmica social pós-pandemia, e tudo que circunscreve as ações do INSS, fazer sem tecnologia. E aí nós tomamos algumas decisões, sejam de efeito imediato, sejam de efeito para o futuro, que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Por isso, os números para iniciar a conversa. Nós não temos mais condição, tendo em vista a nossa demanda, de produzir documentos que não sejam digitais. Nós hoje ainda temos um acervo que se reputa a 2017, de papel, que eu tenho que guardar por 99 anos. Imagine que em todos os órgãos haja esse problema de custodiar as ações, os documentos, inclusive, que não são nem dos nossos servidores, na verdade, são dos nossos segurados. Lá está a vida do segurado. Esse acervo, nós tomamos uma decisão importante, inclusive o SEASC está envolvido nisso, da gente poder, efetivamente, em parceria com o centro, a gente desenvolver atividades para internalizar esse número de dossiês, que ultrapassam milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas. Então, o INSS, toda vez que vai fazer algo ligado à tecnologia, também é muito grande. Nós também temos a decisão automatizada. 35% das decisões dos processos nossos requeridos são decididos por robô. São robôs que fazem a parametrização e decidem. 35% de 1 milhão. Então, todo mês, 350 mil, 400 mil decisões. Os processos entram digitais, são processados. Eu chamo de robô porque não é uma inteligência artificial estrito sensu. E são processados. Isso também acho que nenhum órgão no Brasil faz. O INSS mantém o maior cadastro de dados, segundo a DataPrev, do mundo. O CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, que todos os senhores têm lá, um registro, querendo ou não querendo, é o maior número de dados possíveis num banco de dados, segundo os dados da DataPrev. Bom, a operação nossa, então, diária, ela depende 100% de automação, tecnologia e, mais do que isso, nós dependemos de ter servidores capacitados para essa tecnologia. A gente
Todos os dias, como eu disse, nós recebemos 1 milhão de requerimentos. Esse 1 milhão de requerimentos acabam se refletindo na nossa operação, inclusive de tamanho de banco de dados, de operação de dados, e isso se tornou a operação mais importante que nós temos hoje no país de dados, maior do que o governo federal. Esses dados, essas operações, são, em sua maioria, formatadas e trabalhadas pela Dataprev. Mas todo mundo sabe que cesta de ovo, a gente não deve deixar todos os ovos. Então, o INSS abriu o caminho para começar a dispersar um pouco, ou pelo menos pulverizar todas as suas ações. E um primeiro caminho foi a contratação da nossa rede pela Telebrás. A Telebrás é contratada nossa, é uma rede com duplo fator, uma rede SD-WAN, que uma tecnologia que para nós era nova, né, para implantar. Nós trocamos toda a rede ano passado, para poder operar os processos digitais. Bem, por que tudo isso tem a ver com a questão intergeracional? Bom, aqui todo mundo, tirando os militares, são de regime seletista, não é? Todo mundo recolhe INSS, não é isso? As meninas não recolhem previdência militar, né? Não é isso? Bom, quem paga a nossa previdência? A contribuição que a gente deixou? Talvez teoricamente, mas na prática quem paga a nossa previdência são as pessoas que ainda vão nascer, que vão pagar a nossa aposentadoria. As pessoas que sequer nasceram são aquelas que são responsáveis por pagar a nossa aposentadoria. Nós pagamos hoje a aposentadoria dos, eu vou falar velhinhos, mas eu estou chegando lá, dos velhinhos. Então, a questão intergeracional na Previdência, que se relaciona cada vez mais com tecnologia, por quê? Porque hoje a predição de resultados, tudo que a tecnologia nos traz, nos permite nos preparar melhor para esse desafio. Além do desafio jurídico, porque eu estou falando de pessoas que não existem, e pessoas que não existem não podem votar, pessoas que não existem não podem entrar com ação judicial para proteger seu interesse. É natural que nas reformas de Previdência a gente tenha atribuído àqueles que não estão presentes os ônus maiores. Se eu tenho uma reunião de condomínio e tenho que decidir quem vai pagar o chopp da festa, provavelmente quem não estiver presente é que vai pagar. Isso acontece a mesma coisa. O INSS passa por isso, e o desafio nosso é porque cada vez mais esses jovens que estão vindo para o mercado de trabalho, eles não se conectam com o mercado formal de trabalho. Eles optam ou em aplicativos. Eu estou falando do brasileiro comum, não estou falando aqui desse grupo que está aqui. Mas esse grupo de brasileiros comuns é que vai financiar a aposentadoria dos senhores. Então, a questão intergeracional ganha maior relevância na medida em que você começa a ver que aquele que ainda não nasceu é que vai pagar a sua aposentadoria. Então, se quando ele nascer ele não tiver um bom estudo para ter uma produtividade boa, se quando ele nascer ele não tiver um encaminhamento bom para ter um emprego formal e poder ter uma produtividade boa, emprego formal, pagar uma contribuição alta, a sua aposentadoria vai ser prejudicada. Então, o Previdência Social parece que não tem a ver com futuro, com tecnologia, tem tudo a ver com isso. Tudo a ver com isso. Quando nós passamos a pensar nisso, nós passamos, mas essas pessoas que não nasceram, elas têm direito? Ou eu posso apertar, quando ela chegar aqui, ela já tem uma dívida grande? É um debate muito importante. E esse debate, cada vez mais, a Previdência reflete isso nos dados, ganha importância no momento que você passa a transição demográfica. A tecnologia tem feito que as pessoas vivam mais. Isso é muito bom. A tecnologia aplicada na saúde, nós estávamos conversando, porque o Leandro é especialista em nanotecnologia, especialista não, né? Pós-doc, etc. Tal, faz com que a gente viva mais. Então, a tecnologia acaba fazendo e tendo impactos na previdência social e na questão intergeracional. Se nós vivemos mais tempo o Estado e a sociedade vai ter que financiar a sua aposentadoria. A tecnologia também faz, de certa medida, que as pessoas tenham que trabalhar menos. Os trabalhos simples, os trabalhos mais operacionais, braçais, eles são ocupados por robôs. Como eu disse, eu tenho que analisar 1 milhão de requerimentos mês. 350 mil são analisados por robôs.
por regras de negócio. Tem tanto de idade, tem tanto de contribuição, tem tanto de pontos, eu posso aposentá-lo. Um robô que diz. Lato sensu, um robô que diz. Então, a tecnologia influencia diretamente esse equilíbrio, seja na operação da autarquia, seja na longevidade da sociedade e seja no problema que nós estamos montando para o futuro. Uma outra decisão, que não tem a ver com tecnologia, mas tem a ver com bem-estar, é que as mulheres decidiram ter menos filhos. As mulheres e o seu marido, o casal. Mas, necessariamente, é uma decisão da mulher. O corpo é dela. E isso faz com também que a gente tenha menos contribuintes mais adiante. E como é que eu resolvo o problema se eu vou ter menos gente, não é, contribuindo e mais gente aposentada? Passa pela tecnologia também. É a produtividade. A Alemanha fez isso. No momento que eu tenho menos gente trabalhando, eu pego uma planta da Volkswagen, que tinha 40, 50 mil funcionários. Hoje tem 10 mil, 12 mil. Não é? Fui visitar, é tudo automático, tudo tecnologia. Bom, a produtividade é muito alta, então gera salários mais altos, essas pessoas pagam contribuições mais altas. Então é mais fácil equilibrar quem paga e quem recebe. Então, a tecnologia tem tudo a ver com previdência social e tem tudo a ver com a questão intergeracional. Porque, se não houvesse tecnologia, seja aplicada no dia a dia, seja aplicada na saúde, seja aplicada em tantos campos, a gente não alcançaria a longevidade que chegou hoje. E tem mais desafios, não é? Nós temos outros desafios. Um desafio muito grande para a previdência social no seu financiamento também é a informalidade. Se na Europa a informalidade é 10%, aqui no Brasil é 50%, 40%. E como é que eu pego essa informalidade? Eu estimulo. Uma coisa é comportamental, outra é repressiva, com tecnologia. No momento que eu tenho o cadastro de todos os brasileiros e aquele que estiver trabalhando anero, trabalhando informal, eu conseguir monitorar, eu vou conseguir, com a tecnologia, de alguma forma, alcançar e melhorar os meus rendimentos no que toca à Previdência. A Previdência, hoje, ela é deficitária. Ela é deficitária se você medir a Previdência Rural. A Previdência Rural, ela, em 88, foi decidido pela Constituição que nós teríamos benefícios de aposentadoria, não é benefício assistencial, não, benefício previdenciário, sem contribuição. E qual que é a área no Brasil que tem mais tecnologia aplicada e não contribui nada para a Previdência? O agronegócio. É curioso isso. É uma contradição em si. Então, quando você verifica as áreas que têm mais tecnologia aplicada, nas áreas de trabalho, nas relações de trabalho, são as áreas que menos contribuem. Por isso que a tecnologia, repito, está intimamente ligada à Previdência. Bom, essas pessoas que vão nascer ainda, elas vão nascer como? Vão nascer em que sociedade? Elas vão nascer em que circunstância? Vai depender da tecnologia. Elas vão viver quanto tempo? Porque nós estamos tendo um crescimento, se bem que no Covid fez derrubar meio ano, o número de mortes do Covid fez derrubar meio ano na expectativa do brasileiro, naquele cálculo matemático, o brasileiro vem vivendo mais. 70, 80, e vai chegar longe. E esse brasileiro que vai nascer? Esse brasileiro que vai nascer, a previsão é que ele tenha 100 anos. Então, se ele se aposentar com 35 anos de contribuição, aos 65 anos, supondo que ele estudou até os 30, o Estado vai ter que pagar 35 anos de aposentadoria. E como é que o Estado vai conseguir fazer isso? Tecnologia. O fato é que o que eu vim conversar com vocês é que a tecnologia aplicada aos processos de trabalho acabam gerando pessoas que vivem mais, mas também acaba gerando outros problemas. E a tecnologia, não me vejam como algum crítico, que eu sou entusiasta. A tecnologia acaba entregando um monte de solução, mas carrega um monte de contraindicações que nós temos que aprender a lidar. A Previdência Social hoje não se sustentaria, não do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista de operação, sem tecnologia. Se eu não tivesse o aporte de tecnologia como eu tenho, os robôs que eu tenho, tudo isso desmoronaria. E, mesmo assim, nós temos dificuldades. Por exemplo, nós temos agendamento de benefícios para as pessoas mais pobres, as pessoas que usam o BPC-LOAS, que é um benefício para as pessoas em estado de miserabilidade, para daqui a 3 anos. 3 anos.
Aí nós conseguimos abrir vagas, trocamos um modelo de perícia para um modelo de atestado médico, eu tenho dado muita entrevista sobre isso. Aí eu preciso encontrar a pessoa. Como é que eu vou encontrar a pessoa? Eu não tenho condições de encontrar os brasileiros. Sabe quem encontra os brasileiros? A Claro, a Vivo, a TIM. Eles encontram. Nós fizemos um acordo com a Claro para encontrar essas pessoas. A margem de erro foi baixíssima. Eles encontram as pessoas. E aí nós conseguimos fazer um movimento social de entrega de benefício para aqueles que têm realmente direito, porque quem não tem direito não tem que receber, via uma tecnologia. Então, hoje, toda a vida nossa permeia e os órgãos públicos não podem prescindir disso. Qualquer órgão que possa prescindir disso, ele vai ficar fadado ao fiasco. O INSS deve alcançar, até o final do ano, 50% de automação. Então, 50% dos processos nossos vão ser feitos por máquina. Eu já tive 44 mil servidores. Quando eu era procurador-geral do órgão, em 2011, 12, 42 mil servidores nós tínhamos. Nós temos 19 mil e, obviamente, eu não vou contratar uma pessoa para ficar 40 anos trabalhando na administração pública se a tecnologia que está por vir vai permitir que eu automatize o trabalho dela. Então, todo o cálculo, até para contratar pessoas, depende da predição do que a tecnologia vai me entregar. Então, quando alguém viu, olha, o INSS vai vir num evento, né, de TI, fazer o quê? Nós temos vários cases importantes lá de uso da tecnologia. E a tecnologia nos impacta diretamente ao discutir a questão intergeracional. E a tecnologia nos impacta também nas relações de trabalho, porque tem mudado as relações de trabalho. Cada vez mais nós vamos ter trabalhadores à distância, menos trabalhadores braçais, e tudo isso passa por uma nova forma de financiar a Previdência. Por isso que hoje a minha diretoria mais importante não é a diretoria de benefício, é a diretoria de tecnologia. Toda vez que eu tenho um problema, eu bato na diretoria de tecnologia. Tem que fazer um robô para isso, tem que fazer um robô para aquilo, tem que mexer no atendimento, tem que chegar nos brasileiros. E nós temos clareza que cada vez vai ficar melhor isso. Alguns falam ficar pior, mas vai ficar melhor, a dependência vai ficar maior. Então, a experiência que nós temos lá, e eu convido a todos que queiram de contactar a presidência e a gente poder recebê-los para demonstrar o que fazemos e aquilo que a gente não faz e como a tecnologia impacta diretamente nos órgãos públicos. O atendimento nosso cada vez mais depende da tecnologia. Nós vamos fazer atendimento até à distância, disponibilizando para o segurado que vai na agência ou não, abrir a tela e ter um servidor nosso para poder... No Canadá ele está, na África, não sei, é um direito dele, não tenho problema. Contanto que ele atenda mais do que atenderia presencial, para mim está ótimo. Tudo isso implica em investimento, implica em uma série de medidas, mas demonstra que a previdência social, que alguém pode pensar, não, isso é aposentadoria, não tem nada a ver com tecnologia, ela tem tudo a ver com tecnologia, seja da equação financeira de equilíbrio, seja da operação do INSS. Não sei se eu falei demais. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta já, alguma coisa do nosso negócio. Pode. Presidente, quando o senhor fala que o INSS é deficitário dos 940 milhões para pagar, quanto falta hoje e o que o gerente olhar? Nós vamos separar entre a aposentadoria urbana, que é a que os senhores são candidatos elegíveis, a aposentadoria rural e o benefício PPC-LOAS, benefício de prestação continuada, que também não tem contribuição, é um benefício para quem está em estado de miséria, tem acima de 65 anos ou pessoa com deficiência. Se você pegar a aposentadoria rural, a aposentadoria urbana, ela é equilibrada ainda, o que é uma coisa fantástica. A aposentadoria rural, ela é totalmente desequilibrada. Por que ela é desequilibrada? Na Constituição de 88 foi colocado que esse benefício não depende de contribuição, tentando proteger aquelas pessoas que nos anos 80, 70, 60 estavam no campo e não contribuíam. Mas hoje mudou. Hoje você tem talvez o negócio mais importante do país, além dos números, mas como tudo, o agronegócio. E a contribuição é baixa.
E você tem o BPC Loas, que não deveria entrar na conta. Dos 900 bilhões, 670, 700 bilhões, são 230 bilhões de déficit por ano. Mas é porque incluem benefícios que não são previdenciários. Não é? O sistema nosso, que as pessoas mais velhas recebem das mais novas, alguns dizem que é uma pirâmide. Não é uma pirâmide. A pirâmide ela não se sustenta. O nosso sistema ele tem como se sustentar desde que você transforme o modelo de previdência adequado às novas relações de trabalho que a tecnologia trouxe. Desde que você transforme a vida da pessoa, chegar até os 100 anos, mas que ela possa ser ativa, não obrigada a trabalhar. Ninguém vai obrigar uma pessoa de 90 anos a trabalhar, mas que ela possa, se quiser, trabalhar e contribuir. Isso é importante, né? É o envelhecimento ativo do qual a tecnologia é fundamental. Então, o déficit hoje é por volta de 200 e poucos bilhões de reais ano. Se fosse só da população urbana, seria superavitário, né? Nós temos um problema grave que o IBGE vai demonstrar com os dados que está anunciando, que acabou o bônus demográfico. Também, de novo, a tecnologia é importante, né? Porque toda a coleta desses dados, todo o processamento, tudo é feito por tecnologia. Acabou o bônus demográfico. Então, as pessoas que a gente tinha nascidas, que o Brasil crescia de população, ajudavam a melhorar a produtividade. Isso acabou. A Itália, a Espanha, Portugal, os países lá do sul da Europa, que parecem mais com a gente, o modelo de previdência, demoraram 60 anos para acabar o bônus demográfico. Nós acabamos antes. Só que eles alcançaram o primeiro mundo, nós não. Então, nós vamos ter um problema muito grave no médio prazo de financiamento. Por quê? Porque as pessoas se envelhecem, as reformas cada vez são mais duras, para alcançar um equilíbrio. Esse equilíbrio tem um certo limite, porque eu não posso impor que a pessoa contribua até os 85 anos. A não ser que a nanotecnologia transforme todos nós em garotões com 85 anos. Nós dependemos. Pode ser que, agora eu vou fazer uma brincadeira, claro, mas pode ser que tenha a pílula que deixa a gente, o cabelo volta a escurecer, o cabelo volta, etc. E você tem as condições, né? Talvez. Por isso que, quando se discute previdência, se discute não só o equilíbrio financeiro, mas se discute, você tem que ver quais são as tendências da tecnologia no mercado de trabalho, como é que a tecnologia nas relações também do próprio... A Previdência Social é dividida em dois, né? A Previdência Social como um todo e a INSS é a operação. Como influi na operação, é fundamental que você faça uma análise holística, né? Que falam de tudo, né? Para que você alcance daí medidas que vão proteger essas pessoas que vão nascer. Nós estamos falando aqui de entes que não existem, mas que existirão. Esses entes não têm advogado, não votam, estão lá, né? Na verdade, eles não estão em lugar nenhum. E isso implica em quê? Em que todos os direitos deles sejam vilipendiados. Tem países do mundo que têm um representante das gerações futuras. O Japão tem, a Hungria tem, Israel tem, mas alguns países, né, que tem um representante. Às vezes é um ombudsman, às vezes é alguém no Senado, às vezes é o Ministério Público, enfim, para que cuide disso, dessa questão. E aí, quando você vê os estudos deles, todos os estudos passam por um capítulo da tecnologia, porque a tecnologia altera totalmente as relações, até pessoais, né? Senão, o WhatsApp alterou a nossa vida. Eu não sei a de vocês, mas a minha virou um inferno. Não é? Obrigado, Roberto. Mais alguém, gente? Pois não. Hoje, o maior problema que nós temos de afastamento é o CDF, que é nos problemas mentais. Seja porque há um grupo de pessoas minoritária que se escondem atrás disso. Eu não concordo com a alusão que o brasileiro é desonesto.
Não é nem por conta da questão jurídica da boa-fé. Eu tenho experiências que mostram que a maioria dos brasileiros são pessoas boas e honestas. Eu acredito nisso. Mas, tirando esse grupo, que aí é difícil diagnosticar também, mas quem teve uma pessoa deprimida em casa sabe que é mais grave que um câncer, às vezes. Não é? Bom, eu particularmente tive um câncer grave jovem, então sei, e tive irmãos que teve depressão. Minha mãe sofreu mais com a pessoa com depressão do que quando nós fizemos químio, rádio, etc. No INSS, os males psicológicos, psiquiátricos, ocupa, nos benefícios por incapacidades de curta duração, metade do quadro. E cada vez aumenta mais. Então, também demonstra que, mesmo com toda a tecnologia, facilidade de vida, nós estamos adoecendo. O INSS, os próprios servidores também têm tido um agravamento do adoecimento. E a gente tem feito estudos nos servidores, não na população, porque não é nossa missão, é o SUS, para verificar em qual o impacto da tecnologia nesse adoecimento. Porque com a tecnologia você aumenta a produtividade, aumenta metas, você tem cobranças maiores, e aí essa medida pode ser que seja exagerada e esteja provocando o adoecimento. Então, hoje é um problema grave para a gente. Para o senhor ter ideia, nós trocamos o modelo de perícia para os benefícios de curta duração. Perícia é uma invenção brasileira, quase, para benefício por incapacidade. Na Europa você não tem, pelo menos nos países ocidentais, continentais também. A perícia, eu tive o privilégio, às custas do INSS, de viver na Itália um bom tempo, depois em Portugal. Você tem um médico do SUS dele que dá o atestado, sai de lá, são tantos dias. E aí paga só esse período, acabou, etc. Aqui nós temos uma jabuticaba chamada perícia. Nós criamos daí a troca. Agora, esse benefício ele pode, em breve, deverá ser só por esse meio, ele será feito por atestado. No caso do atestado, quando nós mudamos, a maior crítica, até o ministro Barroso nos chamou, fomos ao presidente da Câmara, falamos com todo mundo que tinha importante, para deixar claro o que a gente estava fazendo, era o nível de fraude, especialmente no CID-F. Bom, o fato é que nós aumentamos o número de benefícios, mas estamos gastando menos, porque nós estamos concedendo, de vez 10, 9x, 4. Tá. E aí agora nós estamos, pela tecnologia, porque todos vêm escaneado, vêm não sei o quê, nós estamos podendo agora mapear efetivamente qual é o adoecimento ligado à questão laboral. Seja o fato típico, que aí é um acidente, uma LER, ou seja o CID-F. E os primeiros números são bem ruins. Demonstram, pelo menos, é uma evidência, eu não diria que dá para dizer que é uma hipótese ainda, que o CID-F, que é o psiquiátrico, é o psicológico, ele vem se agravando. Se a gente fizer comparação com outros estudos, nós estamos vendo que isso tem a ver com a vida moderna, com a forma de organização do trabalho, com a tecnologia. Por isso a relevância, porque a tecnologia, na verdade, ela circunda, pelo menos ao meu sentir, numa visão antropocêntrica, o homem no meio. O importante é o homem no meio. A tecnologia por tecnologia não serve de nada. Mas, respondendo objetivamente, aumentou bastante, tem aumentado bastante. A tecnologia tem nos permitido pegar esse conjunto de atestados. Hoje eram 300 por dia, hoje são 12 mil por dia. Não CID-F, todos. 12 mil. Então, são 240 mil pessoas que pedem por atestado. É uma amostra fantástica para trabalhar com IA. Fantástica. Nós vamos entrar com IA agora e a gente vê tudo. Se o hospital, se a pessoa está no CNIS, é aquela médica, muito mais do que qualquer coisa. E aí também tem uma análise epidemiológica, uma análise também de doenças. É muito importante para a gente entender o que está acontecendo na nossa sociedade, porque realmente, me lembro de 20 anos atrás, faz 24 anos que eu entrei na Previdência, o CID-F era frescura. Também tinha subnotificação por isso, né? Hoje ele é prevalente. Prevalente. Era primeiro coração, ossos, né? Hoje o CID-F é prevalente. Nós temos que entender o que está acontecendo. E se a tecnologia tem a ver com isso, porque se a tecnologia nos dá mais anos de vida, a tecnologia simples do dia a dia pode nos trazer bastante perturbação, né? O WhatsApp ele destrói casamento, ele
Não estou falando de quem usa o WhatsApp para medidas alternativas de amor. Eu estou falando de outra coisa. O WhatsApp, o trabalho exagerado, a coisa tal, ele cria muitos problemas. Então, a tecnologia, a gente tem que ter uma visão holística dela dentro da sociedade, com o ser humano no centro, o que a gente está fazendo. Por isso, eu agradeço da tua pergunta. Tenho muito apreço pela PRF, muito apreço pelo trabalho de vocês que fazem lá, que nos traz segurança nas nossas viagens, no dia a dia. Obrigado. Nós temos, como eu falei, próximo de 20 mil servidores, quase 50% é trabalho remoto, 100%. Uma outra parcela de uns... Eu estou aproximando o número, gente, fazendo aqui o cálculo de cabeça, eu sou advogado, então uns 18%, 17% no híbrido e os demais no presencial. Aí tem uma questão geracional. Tem servidor do INSS que não quer trabalhar em casa, não se adapta. Tem servidor que está adaptado a toda a tecnologia, também, de novo, a tecnologia, porque nós tentamos fazer trabalho remoto em 2011. Aí, quem aqui de órgão público? O senhor é de órgão público. Tomei uma pancada do TCU, que, nossa senhora. Tudo que hoje está consolidado, em 2011 era a invenção de moda. A gente falava, olha, colocar o cara em casa para definir os processos, inclusive eu tenho um nível de concessão maior, que é menos estressante. Claro, quem trabalha em casa sabe, especialmente as mulheres que têm mais de uma função em casa. Nós, homens, já somos mais monotarefa, mas as mulheres são multitarefa. Nem sempre conseguem, porque ela tem o filho para cuidar, tem o marido, que também não faz nada para cuidar, tem um monte de coisa. Tem uma questão aí que é um outro debate, que é um debate de gênero, aí, que não é o caso. Mas nós tivemos bastante sucesso na implementação com produtividade maior. Nós pontuamos todos os processos de trabalho, usamos tecnologia para isso. Depois de incluir todos os pontos, discutimos as atividades e discutimos as metas. Essas metas foram debatidas e hoje são 30% maiores do que ordinariamente naquele estudo que fizeram o científico deu, eles fazem. Mas a maior perda, que a tecnologia, por enquanto, não substitui, é o segurar, é o olhar na pessoa e o nível de pertencimento. Então, hoje, eu tenho dificuldade de que meus servidores... E a nossa atividade é de atender público. Não é uma atividade burocrática de responder um pedido no IBAMA. A gente atende público todos os dias. Eu tenho dificuldade de linkar, e daí não tem tecnologia que vença, o meu servidor com a finalidade dele, que é analisar o requerimento do direito da pessoa. E entender que, por trás desse processo digital, você não vê a pessoa, cada vez mais você não vê a pessoa, né? Tem uma pessoa. Não é só um número, tem uma pessoa. Então, essa questão, essa dimensão humana, eu que sou entusiasta da tecnologia, a gente tem que começar a medir, começar a avaliar se a gente não está perdendo também isso. E qual o prejuízo de perder? Para nós, da autarquia, está muito claro, o ministro outro dia deu uma declaração dizendo que ia trazer todo mundo de volta para as agências. Claro que o pessoal do sindicato, a greve, o outro não sei o quê, vieram falar comigo. Eu falei com o ministro, ministro, nós temos que estudar isso, porque tem vantagens e desvantagens. Tem gente que trabalha no meio da tecnologia assim, voa, e tem gente que nem tanto. Mas, claramente, nós vamos ter que recuperar, é por isso que eu até perguntei como é que o SESC está fazendo, fui no TCU ver como é que eles estão fazendo, não o TCU Corte de Contas, mas o TCU órgão público, como é que esse trabalho remoto está acontecendo e o nível de adoecimento. Porque, assim, aparentemente, eu tenho casos lá, nós pegamos 100 casos de pessoas do CDF, que era muito incidente, e colocamos no remoto. Acabou. Eu não tenho mais ele pedindo licença. Então,
é uma evidência, talvez o número estatístico é pequeno, que para algumas pessoas funcionam bem. E eu tenho que aproveitar e customizar para essas pessoas. E a tecnologia está aí para isso. Mas tem pessoas que têm um problema gravíssimo, porque a tecnologia ela prime a pessoa também para entregas, para metas, né? Está tudo hoje nos fluxos, né? nos workflow, né? Essas coisas. A gente não tem isso muito claro. Então, nós brasileiros estamos usando. O brasileiro talvez é um dos que mais gosta de usar a tecnologia, né? Adora. É urna eletrônica, é não sei o quê. Tá? Nós estamos muito adiantados nisso. Mas os efeitos nas pessoas ainda... E o INSS, certamente, é uma base importante de dados para esse estudo. Agora, com o atestado, o Ministério da Saúde vai lançar o atestado eletrônico e tudo vai ser eletrônico. Hoje, você já, quando entra na sua carteira de vacina, eu entrei lá, está lá, que eu tive um Covid só, está lá que eu tive o Covid, meu exame me entrega lá que eu tive o Covid. Nós teremos o prontuário eletrônico, isso está pronto, não é questão de desenvolver. E teremos o atestado eletrônico. Então, o atestado eletrônico sai, a tecnologia fazendo mudar totalmente a entrega do produto. O atestado eletrônico sai, a data prévia que desenvolveu, sai, vai para uma, eu falo caixa d'água, mas vai lá para um lugar, fica ali disponível para os órgãos que se relacionam com essa informação. Então, ele saiu da sala do médico, o médico tem que usar o seu certificado, tal, para que o atestado ganhe um pouquinho mais de respeitabilidade. Ele saiu da sala, entrou no meu INSS, nós já testamos isso. Ele clica, está pedindo o benefício é concedido em 3, 4, 5 minutos. Então, nós pegamos em 1º de janeiro uma concessão de 9 meses e vamos transformar para minutos. Isso não é porque nós somos bons ou melhor que ninguém, é por causa da tecnologia. A tecnologia, aí alguém fala, mas como assim a perícia? Tem tudo a ver. Porque eu consigo tratar as informações, o INSS vive de informações. O INSS concede benefício porque você tem as suas informações lá. Eu consigo tratar essa informação, vem aqui, o Ministério da Saúde está aqui, todos os órgãos estão linkados, atendidos, claro, as questões de LGPD, de ética e tal. Ele apertou, pediu o benefício, quando ele pediu o benefício, o meu sistema vai lá, busca e volta já com a data. Então, ele sai da sala do médico, e isso não é um sonho, isso aí vai ser anunciado pelo governo, porque nós já temos convicção que dá para colocar de pé. Vai começar a testar em Curitiba. Tá? O Ministério da Saúde que está cuidando disso, mas a tecnologia revolucionando o que parece que é simples, né? Mas conceder benefício em 4, 5, 6, 7 minutos, o cara tinha que ficar numa fila, que é onde era assaltado. Depois tinha que ficar na fila eletrônica, que é a fila que nós montamos, tiramos as pessoas. E hoje não. Ele vai entrar, sai, clica. Óbvio, como eu tenho pedido de 1 milhão por mês, provavelmente apareça na televisão 2, 3 em um programa popular, dizendo que é mentira, que não acontece. E eu entendo essa pessoa, porque para ela é 100% o erro. Para mim é 0,0000. Mas, muito futuramente, o INSS estará concedendo benefício, auxílio incapacidade, auxílio-doença, auxílio-doença, em minutos. Esse aqui é um público seleto, a gente não tem nenhum tipo de restrição em falar. Eu não falo isso na imprensa ainda, porque aí começam a cobrar a ministra da Saúde. Mas é muito pequeno. Tudo tecnologia. Tudo. Então, tudo que a gente vai fazer hoje, tudo é tecnologia. A justiça, gente, aí vai falando com o procurador, a justiça hoje, todos os processos são digitais. Todo o fluxo é digital. E tudo que acontece é digital. Então, a tecnologia, inclusive a inteligência artificial. Nós, da AGU, temos ferramentas que, quando sai o acórdão, a depender do desembargador que faz, a depender da turma que julgou, nós já temos a tecnologia, já faz a leitura lá, esses negócios que vocês entendem, eu só sei usar. E sai uma proposta de peça. É uma coisa fantástica. A gente já usa isso na AGU, a inteligência artificial, para isso. Tem lá. E aí, depender, claro que ele vai aprendendo com mais tempo. Quando chega em determinado tempo, depois de 6, 7, 8 meses, você só assina a peça, a depender. Não é? Tudo tecnologia. Uma atividade que a tecnologia parece que nunca entraria, que é o direito. Uma atividade que ninguém imaginaria, pô, concessão do auxílio-doença. Você já imagina, eu vou numa perícia. Chega lá, o médico não é perfeito, que é um ser humano. Aí você passou por um médico que diz que você tem direito a 30 dias. Chega no outro e fala, não, você não tem direito a nada, você pode trabalhar. É do ser humano essa diferença. E os dois estão certos. A gente acaba com isso, usando tecnologia. Eu acabei aqui empenhando uma outra resposta, aproveitando, que fazer uma propaganda. Tá bom? Obrigado.
só uma constatação, na realidade, rapidamente. Afastamento esperado pelo CID. Está lá. Isso é uma medicina por ver. Pesquisa feita com milhares de pessoas. Quando você parametriza a inteligência artificial lá e fala, olha, tal CID, saiu disso, uma margem tanto, mas esse cara sempre volta. Eu consigo até ter marcação de pessoas que insistentemente tentam fraudar a Previdência, de pessoas que não. Ele é diabético, eu já vou saber, então o tempo dele é maior. Você começa a customizar com a tecnologia de tal forma que a margem de erro e acerto, eu vou dar uma pontuação. Que pontuação? Passo o atestado vem, o IA faz a leitura, eu tenho umas 4, 5 linhas de auditoria, né? E lá dá uma pontuação. Ó, esse CPF é isso, aquilo, um monte de coisa que eu posso cruzar. Só que me dá ao vivo e na hora. E aí, dependendo da pontuação, eu posso aumentar ou diminuir a pontuação de quem já concede automaticamente ou quem vai para uma perícia surpresa. Então, como a tecnologia muda, então eu estou sentindo isso, porque eu me lembro, em 2011, 2012, que era um problema enorme, perícia, e nós estamos em 2023 e é um problema enorme, perícia. Então, mudar o modelo, naquela época nós tentamos. Nós tentamos usar o atestado em 2011. Veio uma decisão judicial do desembargador lá de Porto Alegre, eu era procurador-geral, despachei com ele, e ele deu a decisão dizendo, pode usar o atestado. Beleza. Mas faltava o que na época? Tecnologia. Nós não conseguimos fazer. Primeiro, a gente quis impor um certificado digital para um médico lá em 2011. Ninguém usava, o médico nem queria saber. Depois, nós fizemos um sistema lá que o médico tinha que entrar, que era um negócio assim que hoje dá vergonha. Mas, naquela época, a gente estava desatualizado, né? A tecnologia não tinha chegado ainda. Hoje, com a tecnologia, a gente faz qualquer coisa ligado a essa relação segurado e INSS. Por isso que eu recomendo aos órgãos que visitem o INSS. Nós não somos excelência em nada, mas tudo que dá de confusão, tudo que dá lá também. Tá? Dá lá. É segurado que entra com faca. Nós temos um portal, tudo, mas tem uns que entram com uma faca que é de plástico, é segurado que chuta e quebra. Porque ali você está lidando com a frustração humana. E a tecnologia nos ajuda. Nós vamos colocar também reconhecimento facial, quando entrar, a gente já sabe. Já sabe quem é, se tem histórico, se não tem. E nós vamos chegar num nível de atendimento que ele vai chegar, nós já vamos falar o nome dele, já vamos ter a ficha dele, já vamos saber o que ele quer. Não é? Isso é atendimento humanizado. A tecnologia, na verdade, ela propicia o atendimento humanizado. A senhorita ia fazer uma pergunta e eu fui mal educado e cortei. Desculpa. Muito bom você lembrar disso, que eu esqueci de falar. Muito obrigado. O INSS, o maior problema hoje não é mais aquela fraude de trocar um documento, do cara na porta da agência, de fraudar um negócio, combinar com um servidor. Todo mundo, em sua maioria de carreira, são boas pessoas, mas tem aquelas que, infelizmente, se desviam. Não, é fraude eletrônica. A fraude hoje que mais faz no INSS é o tal do chupa-cabra. Quem é de TI sabe o que é, né? Pendura ali um roteador com 5G e fica ali tentando pegar credencial. Eles penduram lá no nosso hub, né? Ali cada agência tem um lá, que tem lá o roteador da agência, eles penduram ali. E a tecnologia que está pegando agora, que a gente colocou umas câmeras super modernas que pegam, segue o cara, e aí eles reativam benefícios. E esses benefícios eles põem na conta corrente de coisa e conseguem realmente roda a maciça. A nossa maciça demora 10 dias para rodar. A maciça é a folha de pagamento. É enorme. Rodou a maciça, cai na conta, sacou, já era. E quem tem feito isso hoje em dia? Crime organizado. Não é mais amador. Eles contratam meninos, eles cooptam. Da mesma forma no aeroporto de Cumbica, que é a tecnologia que salvou as meninas que foram presas lá fora, né? É que eles cooptam um carregador de mala, eles cooptam um rapaz da limpeza. Um rapaz da limpeza lá, que nós estou dando um exemplo, infelizmente, servidor também, qualquer um, procurador também, sempre tem gente que está aberta a isso. Mas alguns são muito vulneráveis. E o crime organizado, ou você aceita, porque senão, então, nós pegamos um funcionário pela câmera, pendurando um da limpeza. Ele tinha que limpar lá, ele já sabia abrir lá o negócio, tinha uma chave mestra para abrir onde estavam as coisas. Ele foi treinado e pendurou
lá no servidor, coisa, e eles copiam credenciais. A gente tem duplo fator, tudo, mas eles conseguem também, por engenharia social, pegar das pessoas. Esse é o maior problema que eu tenho. Ano passado, o prejuízo real, o estimado é maior, mas o real, que eu tenho prova, é mais de R$1 bilhão. Mais de R$1 bilhão que foram benefícios reativados. A gente pega, hoje a gente tem monitoramento de volumetria, tem monitoramento de comportamento do usuário, não da tecla, aí já, né? Mas um comportamento do usuário, o usuário que nunca faz login em Manaus, o usuário que é de São Paulo, logou em Manaus, o sistema bloqueia. Então, a gente tem várias medidas que estão em tecnologia. Muitos servidores nossos tiveram as credenciais roubadas. Eu era procurador-geral, eu defendia os servidores, eu acho que a AGU, o papel da AGU é defender o servidor até que se prove, sem dúvida alguma, que o servidor é desonesto. Eu fiz defesa de muitos, inclusive perante o Tribunal de Contas, porque o roubo de credenciais já existia e nós não sabíamos. Então, o cara entrou. Aí comecei a ver que tinha gente em férias que entrou. O cara estava no exterior. Como é que ele entrou aqui? O IP era daqui. Ah, usou uma má. Aí começa a pessoa que faz PAD começa a criar um monte de tese para punir. Isso tudo vem se agravando. A gente tem feito muita POC com empresas de tecnologia para a gente mitigar esse risco. Não é simples. A maior fraude hoje é exatamente essa que a senhorita colocou. Eles penduram, fazem a fraude, não é mais o que acontecia antigamente. Agora, a gente monitora, a gente tem monitoramento dos servidores, o comportamento, temos bastante monitoramento, mas, mesmo assim, não é suficiente. Parece que eles sempre estão um passo na frente, né? Obrigado.